Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram aí a semana toda? Faz um tempinho já que eu não gravo vídeo, né? Falando do nosso devocional, adorando um pouquinho ao Senhor. Eu tô fazendo só a sós mesmo, não tava fazendo com vídeo não. Tava fazendo até live no TikTok. Semana andei passando meio mal, mas o Senhor tem restaurado a minha saúde, né? Graças a Deus, tá tudo bem. E vamos orar para a gente começar? Amém? Antes de tudo, glória a Deus por isso. Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor fez, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado, meu Pai, por tudo que ainda vai fazer sobre nossas vidas, meu Pai. Papai, eu coloco a minha vida, meu Pai, a minha família, eu coloco a vida dessa pessoa que está assistindo, a família dela também na sua presença, meu Pai. Que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua ousadia, sabedoria, cura, meu Pai, libertação, transformação, meu Pai, não só de vestes, mas principalmente de caráter, meu Pai. Em nome de Jesus, que possa haver mudança, meu Pai, no coração, na mente, meu Pai, nas atitudes, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo. Nos revista, meu Pai, com a sua armadura, meu Pai. Papai, nós iremos ler agora, meu Pai, da sua palavra, meu Pai, que é santa, meu Pai, que é pura, que é poderosa, meu Pai. Ela nos liberta, ela nos transforma, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por termos essa palavra ainda para lermos, meu Pai, para te adorar, meu Pai, para te buscar, Senhor. Gratidão, Senhor. Papai, que não seja eu que esteja falando, mas seja o seu Espírito Santo que esteja falando. Em nome de Jesus, conduza essa mensagem, meu Pai, conforme a sua vontade e as nossas vidas também. Em nome de Jesus, eu entrego essa mensagem, essa oração nas suas mãos. Amém e amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Esqueci de falar, né, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E eu já fiz uma mensagem mais ou menos parecida com essa, irmãos. E na outra pergunta eu perguntei quem que era Jesus. E agora eu faço a pergunta: Jesus é? Jesus Cristo é? E aí, vamos descobrir quem que ele é? Quem que é Jesus Cristo? Vamos descobrir? Amém, irmãos? Vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até o 20. Ó, irmãos, muitas vezes eu vou olhar para cá, é porque o computador está aqui, viu? Eu anotei um monte de coisas aqui que o Senhor tocou no meu coração, para a gente falar um pouco sobre a palavra de Deus, tá? Então muitas vezes vocês vão ver eu olhando para cá, lendo aqui, mas vou estar falando praticamente com vocês aqui, amém? Então vamos ler lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até o 20, amém? E fala assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, glória a Deus, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado naquela cruz. Não está naquela cruz, está na cruz, mas naquela cruz, né, irmãos? Olha para vocês verem como Jesus, ele é poderoso, né? Agora vamos abrir lá em Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 23, irmãos. E fala assim: esse poder, deixa eu puxar para cá que senão ficou muito longe aqui. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio,
e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Glória a Deus, glórias a Ti, Senhor. Agora vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11, que fala assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, né, irmão? Então, todo joelho, toda língua irá se dobrar e irá declarar: Jesus Cristo, você, o Senhor, é o nosso Senhor e Salvador. O Senhor é o Todo-Poderoso. Irmãos, não é eu que estou falando, é a palavra que está falando, irmãos. Então, eu anotei algumas coisas aqui, irmãos, que eu queria falar com vocês. Como eu falei que eu vou virar o rosto para cá, porque eu vou estar lendo aqui, tá, irmãos? Então, irmãos, para o cego, Jesus é a luz. Para o faminto, Jesus é o pão. Para o sedento, Jesus é a fonte da água viva. Para o morto, Jesus é a vida. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o triste, Jesus é a alegria. Para o solitário, Jesus é o companheiro. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para a igreja, Jesus é o noivo. O noivo, ele vai vir buscar a sua noiva. Ele é o nosso noivo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Para o pecador, Jesus é a salvação. Para mim, irmãos, Jesus Cristo, Ele é tudo. Ele é tudo, irmão. Ele é tudo isso daqui e muito mais. Ele é a palavra que me confronta, que me conforta, que me cura, que me liberta. Jesus é santo, Jesus é poderoso, irmãos. Amém? Então Jesus é. Isso daqui para mim, tá, irmãos? Irmãos, quais foram os principais ensinamentos de Jesus Cristo para cada um de nós que Ele deixou aqui? Vamos descobrir, irmãos? Então Jesus nos ensinou sobre amor, compaixão e perdão. Ele mostrou que devemos tratar todas as pessoas com respeito, bondade. Quando seguimos os seus ensinamentos, nossa vida muda para melhor. E também podemos transformar o mundo ao nosso redor com as nossas atitudes, irmãos. Amém? Então, os seus ensinamentos podem ser resumidos em lições que podemos aplicar todos os dias. Vamos descobrir qual que é, irmãos? Amar a Deus acima de tudo. Deus deve ser a parte mais importante da nossa vida. Amar ao próximo como a si mesmo. Devemos tratar os outros como gostaríamos de serem tratados. Irmãos, não é tão bom você tratar a pessoa bem e você ser tratado daquele mesmo jeito? Você não gostaria de tratar a pessoa bem e receber também o mesmo tratamento que você entregou para as pessoas? Então, trate as pessoas bem, irmãos. Fala bom dia, fala boa tarde, boa noite. Não importa se a pessoa vai fazer ou não. Faça a sua parte. Faça a sua parte sem querer receber, irmão. Sem querer receber de volta. Faça o que Jesus te pediu, irmãos. Então, outro, amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus nos ensinou a amar de verdade, com atitudes e não somente com palavras, irmãos. Orar sempre. Jesus orava com frequência e nos ensinou a ter um relacionamento próximo com Deus. Irmãos, eu sempre faço uma pergunta assim, irmãos. Eu já fiz até mensagem sobre isso. O dia tem 24 horas, irmãos. 24 horas é muito tempo. A gente pensa que não, mas é muito tempo, irmãos. A gente dorme na faixa de 8 horas por aí.
Então a gente tem 16 horas, 8 horas de trabalho, certo? Então a gente tem essas 8 horas ainda de intervalo. Exemplo, né? 8 horas de intervalo. E aí, irmãos? Quanto tempo que a gente tem dedicado à oração? Quanto tempo a gente tem dedicado à leitura da palavra a Deus? Quanto tempo? Já que você tem essas 8 horas praticamente livre, entre aspas, não estou falando que você tem. Parece que você tem 2 empregos, não sei como que é a tua vida. Mas a maioria tem na faixa de 8 horas. E a maioria que não está trabalhando tem praticamente o tempo todo. E aí, quanto tempo que você tem dedicado a orar ao papai? Quanto tempo que você tem lido a palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado? Irmãos, é de se pensar. Amém? Servir ao próximo, irmão. Ele mostrou que o verdadeiro líder é aquele que ajuda os outros e fica junto com os outros. Não é aquele que manda, é aquele que está do lado, ele está dos braços abertos para te ajudar. Vamos lá, irmão, estou junto com você. Isso que Jesus ensinou. Então Jesus, ele ensinou a gente a servir o próximo. Irmão, estou junto com você. Se precisar de oração, se precisar de alguma ajuda aí, estou aí, irmão. Certo? É isso que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou a falar a verdade, irmão. Jesus sempre foi sincero, mesmo quando isso lhe trouxe dificuldades, irmão. Então seja sincero em tudo na sua vida, irmão. Fale sempre a verdade. Irmãos, nossa, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, irmãos. Tanta coisa errada, eu perdi tanta coisa na minha vida por causa de mentira, irmão. Por causa de mentira. Então, não seja como eu fui, seja como estou sendo. Verdadeiro, sincero, meu irmão. Sincero. Seja reto na palavra. Amém, irmãos? Ajudar a quem precisa. Ele acolheu doentes, pobres, pessoas rejeitadas pela sociedade, irmãos. Quantas pessoas que são rejeitadas aí, até por nós mesmos, irmão. Quantas pessoas que estão aí fora, que estão rejeitadas. E a gente passa por perto de pessoas que estão deitadas no chão e sequer fala um bom dia, passa até longe. A pessoa está nessa calçada aqui, eu não vou passar perto não, que eu tenho medo. Irmão, não é assim, cara. Não é assim. Jesus nos ensinou, não é assim. Jesus nos ensinou a amar o próximo, a se colocar no lugar do próximo. E muitas das vezes a gente acaba julgando as pessoas. Ah, nossa, ele está daquele jeito lá por causa de vício, por causa de droga, por causa daquilo, por causa disso. E nem sabemos o que aconteceu realmente. Se foi uma morte de um ente querido, exemplo, mãe, pai, ou filho, ou separou no casamento que estava não sei como. É exemplo que eu estou dando, viu, irmãos? Que pode acontecer. Ou não aguenta mais a vida. Irmãos, tem várias situações que pode acontecer na vida da pessoa para ela estar naquele ponto. A gente não pode julgar o próximo. É como eu faço direto, irmãos. Coloca um espelho na tua frente e veja o que você pode melhorar. Eu falo para papai, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso tirar de mim? A gente tem que parar de ser egoísta, parar de ser orgulhoso, de não poder ajudar o próximo, de não se achar que a gente não precisa de ninguém, irmãos. A gente precisa de pessoas e também a gente precisa principalmente de Deus, irmãos. Principalmente. Então, irmãos, dar a outra face. Olha o que Jesus nos ensina, dar a outra face. Em vez de pagar o mal com o mal, devemos agir com bondade. Irmãos, eu nem vou tocar muito nesse assunto, irmãos. Deixa para outra mensagem, tá? Eu vou fazer uma mensagem sobre isso ainda. Que o Senhor coloca no meu coração, em nome de Jesus. Andar segundo a Bíblia. Fazer mais do que o mínimo, ajudando com disposição. A oração do Pai Nosso, Ele deixou uma oração pra gente. Um modelo, irmãos. Eu não estou falando que você tem que repetir a oração toda vez, não. Jesus, Ele não quer isso, não, irmãos. Não é só orar Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Não, não é assim não, irmãos. Não existe isso.
Jesus, ele quer o que está no teu coração. Olha o que ele fala. É um modelo de oração que nos ensina a confiar em Deus. Então você reza o Pai Nosso lá, ou você ora o Pai Nosso, é um modelo. A gente lá não pede perdão pelos nossos pecados, assim como a gente não perdoa os outros. Então, papai, me perdoa pelos meus pecados, perdoa pelas minhas falhas, papai. Que o Senhor possa derramar sua cura, sua libertação sobre a minha vida. Papai, me transforme, meu Pai. Eu confio em Ti, eu entrego a minha vida a Ti. É isso, irmãos, é você se entregar mesmo. É você falar a verdade a Jesus. Falar a verdade ao papai. O valor da vida. Jesus nos ensina que devemos cuidar dos nossos sentimentos e evitar o ódio. A Bíblia fala, não lembro o versículo onde que fala, irmãos, mas a Bíblia fala sobre irai-vos, mas não pequeis. Olha para você ver como que a Bíblia ela é sábia, irmão. E a Bíblia ela completa um versículo com o outro, irmãos. Um dia eu vou trazer uma mensagem sobre isso. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte e eu percebi, ali o Senhor falou comigo, olha, você está vendo, Tiago, como eu completo a tua vida com a palavra de Deus? Eu fui lá no Antigo Testamento e fui no Novo. E completei. É igual Isaías profetizou. E aconteceu nos 4 evangelhos. Desculpa, irmão. Hoje acordei cedo para ir para a igreja. Glória a Deus, o culto foi abençoado. Mas dá um pouquinho de sono, viu? Desculpa, viu? Amar até os inimigos. Outro que Jesus nos ensina. Ele nos convida a perdoar e orar por quem nos faz mal. Quantas pessoas não querem o nosso mal, irmãos? Quantas pessoas que falam mal de nós pelas costas? Quantas pessoas, irmãos, que a gente nem sabe, ou sabe. É aí que a gente deve orar. Deus, abençoa todas as pessoas que falam mal de mim. Deus, abençoa todas as pessoas que não gostam de mim. Pode encontrar elas, meu Pai. Elas estão precisando muito mais do que eu. Pode encontrar elas, Senhor. Derrama da sua graça, do seu perdão. Não fala para Deus, Deus, mata ele, Deus faz assim. Não, irmãos, não é assim não, irmãos. Você tem que orar. Deus, abençoa aquela pessoa. Que aquela pessoa venha ser liberta, que aquela pessoa venha ser curada. Que aquela pessoa venha ser transformada pela sua palavra. Porque, irmãos, eu não tenho poder para nada. E outra, Deus, ele não é objeto que você pode falar qualquer coisa, que você pode pedir qualquer coisa. Não. Tiago ele nos ensina que a gente perde muitas bênçãos porque a gente não sabe pedir. Eu não lembro o versículo, irmão, mas eu já li. Não lembro o versículo. Tiago ele fala, a gente perde as coisas porque a gente não sabe pedir direito. Então, irmãos, e outra, ser humilde na fé. Jesus nos ensina a ajudar os outros sem esperar elogios ou reconhecimento, como eu falei um pouquinho atrás aqui. Faz as coisas para os outros, irmãos. As pessoas te pedirem de ajuda, faz, irmão. Mas não espera nada em troca. Entrega aí, ó, tria. Se possível, entrega como anônimo. Ninguém precisa saber que você entregou. Mas Deus, como Ele é onipotente, onipresente e onisciente, Ele sabe de tudo. E Ele conhece o teu coração e Ele conhece a tua mente, irmãos. Então que a gente venha pensar sobre isso. Então, irmãos, Jesus ele foi mais do que um mestre ou um líder religioso. Sua vida foi um exemplo de amor, compaixão e obediência. Ele é reconhecido como Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Por meio de sua morte e ressurreição, abriu o caminho para a vida eterna. Hoje, irmãos, milhões de pessoas seguem seus ensinamentos e encontram nele esperança e redenção. Irmãos, a morte e ressurreição de Jesus Cristo foi o clímax do plano divino da redenção, um plano conhecido por Deus ainda na eternidade. Um plano concebido por Deus ainda na eternidade, antes da fundação do mundo, irmãos. Vamos abrir lá agora em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 20, irmãos. Que fala assim, irmãos. Cadê? 1 Pedro 19 ao 20.
Mas, deixa eu puxar para cá, que fica mais perto, irmãos. Aí fala assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, Jesus, ele morreu por cada um de nós, irmãos. Jesus, ele se sacrificou por amor a cada um de nós, irmãos. Por amor a cada um de nós. Então vocês imaginam, irmãos. E como que a gente está vivendo a nossa vida, né, irmãos? Como que é, hein? Irmão, justamente nesse ponto, quando olhamos para a sua obra redentora, que podemos entender por que Jesus precisava ser plenamente Deus e plenamente homem. Apenas, irmãos, espera aí só um minutinho, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que eu diminui muito. Eu não quero deixar muito alto, não, para não atrapalhar aqui, irmãos. Mas é bom ter um fundinho, né? Fica mais suave. Suave não, fica mais gostoso a mensagem, né, irmãos? Aí, irmão, tá, aqui tá ótimo. Então, irmãos, apenas sendo homem, ele poderia morrer pregado numa cruz. E apenas sendo Deus, ele poderia ser capaz de satisfazer a justiça divina e redimir o seu povo. Portanto, na cruz, Jesus Cristo, Deus e homem, fez o que ninguém mais poderia ser capaz de fazer. Dessa forma, irmãos, Jesus Cristo é muito mais do que apenas um bom exemplo a ser seguido. Sua obra é muito maior do que qualquer ideia romântica de um martírio heróico. Com certeza, irmãos. Irmãos, diante da pergunta sobre quem é Jesus ou Jesus Cristo é, só nos resta, irmão, responder que ele é o Emanuel, o Deus conosco, e sua obra está além de qualquer possibilidade humana. Mesmo sendo Deus, ele substituiu homens ao fazer maldito por eles, morrendo numa cruz. Sim, é impossível responder quem é Jesus sem se lembrar de que ele ocupou o nosso lugar, ocupou o lugar de miseráveis pecadores que somos nós, recebeu o castigo que a nós éramos merecido e nos reconciliou com Deus, irmãos, através do seu sacrifício naquela cruz do Calvário. Irmãos, então, quem é Jesus Cristo, irmãos? Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso caminho. Jesus Cristo é a nossa cura. Jesus Cristo é a nossa libertação. Jesus Cristo é a nossa transformação. Igual eu falei aqui, irmãos, Jesus para o cego, ele é a luz. Para o faminto é o pão. Para o sedento é a fonte de água viva. Para o morto é a vida. Para o enfermo é a cura. Para o prisioneiro é a liberdade. Para o triste é a alegria. Para o solitário é o companheiro. Para o viajante é o caminho. Para o pecador é a salvação. Ele é tudo isso e muito mais, irmãos. E ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode com todas as coisas, irmãos. Então seja sempre vigilante. Esteja sempre em oração, irmãos. Sempre. Sempre. Eu estava assistindo um filme essa semana, irmãos, como eu estava em casa. Eu assisti aquele atentado de 11 de setembro. E o filme tinha 4 policiais que isso aconteceu, irmãos. Os 4 policiais saiu para ajudar as pessoas lá, irmãos. E aí 2 sobreviveu desses 4, que não quis ir para a torre. E 2, infelizmente, morreu. Irmãos, mostrou a cena, eles acordando, dando beijo na esposa, dando beijo nos filhos, saindo para trabalhar, irmãos. E quantas pessoas que saem de casa e não sabem se vai voltar? Ou você tem fé que vai voltar?
Irmãos, nós saímos daqui, ó, a gente não sabe se a gente vai voltar, irmãos. Não sabe. É somente Jesus Cristo que sabe. Tiago, ele fala que o nosso tempo aqui, ó, é rápido. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Aqui, ó, Tiago capítulo 4, versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, irmãos, a gente não sabe o que acontece na manhã. Amanhã só pertence a Deus. Então você saiu de casa, Senhor, me proteja de todo esse lado, de toda a artimanha do inimigo. Me revista com sua armadura. Papai, eu entrego o meu dia nas suas mãos. Que o Senhor faça a tua vontade sobre a minha vida. Proteja a minha vida, proteja o meu trabalho, proteja a minha família. Entrega o teu dia nas mãos de Jesus Cristo, irmãos. Que Ele fará o melhor para você. Ele irá cuidar de você e da sua família, com certeza, irmão. Então, Jesus é isso daqui e muito mais, irmãos. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus, ele é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o alfa e o ômega, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o Pai de todos. Ele é o nosso Cordeiro santo e imaculado. Ele é o nosso Salvador. Irmãos, busque a Ele enquanto é tempo. Busque a Jesus Cristo enquanto é tempo. Volte-se para Ele enquanto é tempo, irmãos. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Somente Jesus Cristo sabe, irmãos. Então, Jesus Cristo é tudo isso e muito mais, irmãos. E Jesus, ele é a palavra. Quanto mais você lê e praticar a palavra, mais você vai ter Jesus sobre a tua vida, irmãos. Mas você vai ter essa luz para resplandecer nesse mundo com tantas trevas, com tanta maldade que está esse mundo no dia de hoje. Então que a gente venha buscar mesmo, realmente, saber quem é Jesus Cristo e viver uma vida com Ele. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, irmãos. Vamos orar para a gente finalizar, irmãos? Amém? Deixa eu tirar o boné aqui, que sempre eu tiro, né? Para a gente orar. Amém? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja sempre o Teu nome, Senhor. Obrigado por essa mensagem, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, meu Pai. Por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer sobre as nossas vidas, meu Pai. O Senhor venha derramar da Sua graça, do Seu amor, do Seu perdão, da Sua ousadia, meu Pai. Da Sua cura, da Sua libertação, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa ser a nossa luz, meu Pai. Que o Senhor possa ser o nosso caminho, meu Pai. Que o Senhor possa ser a nossa liberdade, meu Pai. Que o Senhor possa ser a nossa cura. Que o Senhor possa ser a nossa transformação, meu Pai. Que o Senhor possa ser, Papai, tudo em nossas vidas, meu Pai. Pois o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, meu Pai. Tu pode com todas as coisas, meu Pai. Tu está em todas as coisas e Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Papai, eu coloco a minha vida, a minha família, meu Pai. Eu coloco a vida dessa pessoa que está atrás da tela, meu Pai, assistindo. E a família dela também, eu coloco na Sua presença, meu Pai. Eu entrego as nossas vidas, meu Pai. E essa mensagem que falamos aqui, meu Pai. Que o Senhor possa derramar a Sua graça, meu Pai, do Seu poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor possa nos capacitar e nos ensinar e fazer tudo conforme a Sua vontade sobre as nossas vidas. E entrega essa mensagem também, meu Pai, que falamos aqui, meu Pai. Que não seja eu, meu Pai, que falei, meu Pai. Que seja o Teu Espírito Santo, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo venha convencer pessoas, meu Pai. Que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Todo-Poderoso, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu entrego esse final de domingo, meu Pai, nas Suas mãos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo o mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego as nossas vidas e essa semana na Sua presença. Que o Senhor possa fazer sempre da Sua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, ó, nunca esqueça, irmãos, por favor, compartilha, comenta, para que outras pessoas, irmãos, assistam. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.